Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Se a sua segunda-feira saiu toda errada e seu dia foi péssimo, não desanime, porque tudo tem solução. Lembre-se de que o aeroporto de Viena tem um balcão apenas para ajudar aqueles passageiros que chegaram na Áustria, em vez da Austrália. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos e conto com você para recuperar os outros 290 mil que a plataforma detonou. Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua participação. Hoje, 26 de janeiro de 2026, é o dia da gula. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vive um momento de forte instabilidade interna. Uma sequência de pedidos de desligamento em cargos de chefia elevou a tensão no órgão após a exoneração da pesquisadora Rebeca Palles, da Coordenação de Contas Nacionais, a área responsável pelo cálculo do Produto Interno Bruto do Fazendão. Segundo a apuração da Folha de São Paulo e informações confirmadas hoje, pelo menos 3 gestores estratégicos entregaram as funções em sinal de solidariedade a Rebeca Palles. Nos bastidores do IBGE, a saída de Rebeca Palles é interpretada como uma retaliação. A pesquisadora foi uma das signatárias de uma carta pública que criticava a gestão de Márcio Pokémon, o fabricante de índices indicado pelo atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele. No Jornal dos Jornais, hoje cedo, chamei a atenção para o fato de que Nicolas Ferreira está sendo considerado o substituto de Jair Highlander Bolsonaro nas mobilizações e que o deputado mineiro surge como um elo entre o ativismo virtual e a mobilização presencial, além de deixar claro que o evento demonstrou que a capacidade de mobilização do que os jornais chamam de extrema-direita continua intacta. E isso é verdade, o futuro dele é brilhante. Mas eu também manifestei e volto a manifestar aqui minhas reservas em relação a este evento da caminhada, promovida justamente no ano eleitoral de 2026, o que aparentemente gerou algumas reações. O evento, na minha opinião, e claro, eu posso estar redondamente equivocado, não sou o dono da verdade, terminou de maneira melancólica, com apenas 18 mil pessoas reunidas na Praça do Cruzeiro, em Brasília. O evento mostrou que a esperança das pessoas continua viva? Claro que sim, mas na minha opinião, isso não foi o bastante para uma operação desta envergadura. No atual clima de desespero e paixão política que toma conta das pessoas no Fazendão e da necessidade de se fazer algo concreto para impedir a continuação da esbórnia corrupta que está dizimando o Brasil, é preciso olhar com frieza, com calma e separar o que os olhos desejam ver do que a realidade apresenta diante de todos. No fim das contas, dos 60 milhões de eleitores de Jair Highlander Bolsonaro, sobraram 18 mil heróicos gatos pingados que ainda tomaram um raio nas costelas, numa empreitada com cheiro de oportunismo político, além da sensação de que os brasileiros de bem continuam andando em círculos enquanto a bandidagem esquerdopata opera e avança sem medo de ser feliz. E quando eu digo isso, muitas vezes provocando a ira daqueles que acreditam que mesmo uma centena, ou 50, ou 20 pessoas reunidas na Praça do Cruzeiro apenas já teria consolidado o sucesso da iniciativa, é porque eu estou querendo saber o seguinte: qual o resultado prático de tudo isso? O que vai acontecer daqui para frente por causa deste evento? A criminalidade petralha será destituída e presa? A verdadeira democracia vai ser restaurada? Na minha opinião,
Um sucesso mais palpável dessa empreitada teria ocorrido se Brasília tivesse sido invadida por 3 ou 4 ou 5 milhões de apoiadores de Jair Bolsonaro. Ainda assim, note bem, menos de 5% dos cidadãos que apoiaram o verdadeiro presidente de todos os brasileiros. Enfim, de qualquer forma, foi um esforço que merece respeito e eu, que não sou dono da verdade de forma alguma, da mesma forma que não fujo da controvérsia e estou sempre aberto ao diálogo, na minha opinião, isso tudo deixou a desejar. É preciso mais foco, mais concentração, mais empenho e mais intensidade no comprometimento popular. No portal Space Liberdade, 2 notas. Na primeira, a jornalista Malu Gaspar está dizendo que o sindicato do crime organizado está em convulsão interna e que o laxante Beisola e o satânico psicopata golpista estão operando para que o amigo do amigo de meu pai continue no caso do Banco Master. Na outra nota, a informação de que um contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia da família do polaco Lewandowski rendeu cerca de 6,5 milhões de reais brutos, dos quais 5,250 mil reais após a ida dele para o Ministério da Justiça. O Space Liberdade lembra ainda que, ao assumir o cargo no Ministério, o polaco deixou a sociedade de advogados. Títulos do Tesouro foram vendidos e o comércio de soja foi desdolarizado. Após a Índia reduzir a exposição dela aos títulos do Tesouro norte-americano, o fazendão deu um passo ainda mais agressivo, tanto do ponto de vista financeiro quanto estratégico. Entre outubro de 2024 e outubro de 2025, o Brasil vendeu 61 bilhões e 100 milhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano, os Treasuries, quase 27% do total das reservas brasileiras. Essa é a maior redução percentual no mundo, superando a Índia e a China, apesar de a China ter vendido um valor absoluto maior. Notavelmente, tanto a Índia quanto o Brasil venderam os chamados Treasuries em um período de rendimentos altos nos Estados Unidos, uma fase normalmente atraente para os bancos centrais, o que destaca uma decisão estratégica e não puramente financeira. O fazendão está redirecionando as reservas para o ouro. Em apenas 3 meses, acumulou 43 toneladas, elevando o total de reservas de ouro para cerca de 172 toneladas, seguindo estratégias já adotadas pela Índia e pela China. Paralelamente a isso, o movimento mais prejudicial para os Estados Unidos vem do comércio. O fazendão, maior produtor e exportador mundial de soja, e a China, a maior importadora mundial de soja, com entre 60% e 66% das importações mundiais, começaram a liquidar o comércio de soja em moedas locais, eliminando completamente o dólar norte-americano. Isso demonstra que as linhas de swap cambial e os sistemas alternativos de pagamento já estão operacionais. Segundo os observadores, a venda dos treasuries, o acúmulo de ouro, o comércio em moedas locais e as novas instituições financeiras dos BRICS apontam para uma única conclusão: a desdolarização não é mais apenas uma retórica, mas uma política ativa. Apesar dos repetidos alertas de Donald Trump, as nações dos BRICS estão acelerando os esforços para contornar e ignorar o dólar. Por outro lado, cuidado, muito cuidado. O Poder 360 traz a informação de que o fazendão tem quase 3 vezes mais fundos de investimento do que os Estados Unidos. Com 31.454 fundos contra 12.215 dos norte-americanos, o fazendão é o líder mundial, mas detém só 3% dos ativos. E não tem instituições de controle
com capacidade para fiscalizar tudo. A notícia fez com que um amigo meu, que atua ativamente no setor e é um observador crítico do atual sistema, dissesse o seguinte: o fazendão tem quase 20% dos fundos sem fundo de investimento do mundo, mas com somente 3% do capital total, ou seja, 31.500 chances de você cair no golpe de um vigarista estelionatário, disfarçado de gestor de passivos. O trouxa é o passivo. E que vai lhe render uma impossibilidade matemática de ganhar alguma coisa, já que o relatório Ambima de 2025 informa que 80% deles descapitalizam os trouxas que colocam o dinheiro nas mãos de amadores mal intencionados, que prometem riqueza sem trabalhar e nem estudar. E com isso, a ciranda pirâmide de Ponzi Tupiniquim continua sendo montada, enquanto o regime socialista comunista continua levando o fazendão ao colapso econômico. Você não acredita? Pois então, procure ler toda a matéria do Poder 360 e depois se pergunte: como é que o fazendão pode ter o dobro de fundos de investimentos dos Estados Unidos e gerar lucro numa economia 13 vezes e meia menor do que a deles? Veja o que o economista Bruno Corano está dizendo. Essa é para quem quer ficar rico. Todo ano a gente fica curioso para saber quais foram as pessoas que mais enriqueceram. A gente gosta de saber para se espelhar, se inspirar nelas. Afinal, o que essa pessoa fez deve ser algo especial e que certamente deve ter muito para ensinar. E hoje você vai se surpreender. Em quinto lugar, o Miguel Kriegsner, que é o dono do Boticário. O seu patrimônio cresceu 19% em 2025. O Boticário completou décadas de história, uma vida inteira dedicada ao empreendedorismo. Começou do nada. Já em quarto lugar, Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook. O seu patrimônio cresceu 45%, puxado pela forte alta do mercado acionário de tecnologia. Em terceiro, André Esteves, dono do banco BTG Pactual. O banco vem surfando um momento muito bom e o seu patrimônio pessoal cresceu 56%. Já em segundo, Jorge Neval Filho, dono da Rede D'Or de Saúde, com um crescimento patrimonial de impressionantes 119%. Mas ninguém chegou nem perto do primeiro colocado, com 232% de crescimento patrimonial, saindo de 24 milhões para 79,7 milhões de reais. E aí você deve se questionar: é um empresário da área de tecnologia, da área de construção? Quem atingiu esse resultado gigantesco foi a doutora Viviane Barsi Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ganhando mais dinheiro que o próprio marido, que tem um salário mensal de apenas R$40 mil. Uma verdadeira lição de empreendedorismo. E os recebimentos programados para os próximos anos já a colocam como a favorita nesse ranking. Esperemos 2026. E da dura realidade é preciso partir no rumo da inteligência artificial, que continua dando nó em pingo d'água com realizações cinematográficas inacreditáveis. Em 1 minuto, por exemplo, você poderá ver o grande concorrente ao Oscar deste ano. A trilha sonora foi alterada para evitar problemas de copyright com o YouTube e para retirar uma risadinha muito irritante que acompanhava o vídeo. Respire fundo e aproveite.
Parece até coisa de filme, não é? Já que estamos em tempos de Oscar, eu compartilho aqui uma lista de indicações muito oportuna que eu recebi. Melhor filme, Assalto ao Banco Master. Melhor ator, Daniel Vorcaro. Melhor ator coadjuvante, Amigo do Amigo de Meu Pai. Melhor atriz, Vivi Barsi. Melhor esquema de produção, BTG Pactual. Melhor maquiagem e cabelo, Satânico Psicopata Golpista. Melhor papel de trouxa, você, eu, todos nós. A Gazeta Brasil informa que pelo menos 26 mortes foram confirmadas e mais de 750 mil residências permaneciam sem eletricidade hoje no Nordeste aqui dos Estados Unidos. O rastro de destruição é resultado de uma tempestade de inverno que se estendeu por uma faixa de 2.100 quilômetros do Arkansas até a Nova Inglaterra. As nevascas intensas, que ultrapassaram os 30 centímetros em vários estados, paralisaram o trânsito, cancelaram voos e suspenderam aulas em diversos distritos. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que áreas ao norte de Pittsburgh, na Pensilvânia, registraram até 50 centímetros de neve, com uma sensação térmica de menos 31 graus centígrados desde a noite de segunda passada. E mais uma coisinha. Ninguém nunca vai conseguir me convencer que um governo que tirou 24 impostos dos nossos ombros seja pior do que o atual desgoverno Petralha de ocupação, que trouxe os 24 de volta e criou mais uma dúzia. Até a próxima. Me solidarizando com um amigo que mora no fazendão e me disse que a coisa não está fácil. Diz ele que se fosse só matar um leão por dia, estava fácil, mas é preciso ignorar as antas, esquecer os jumentos, dar capim aos burros, desviar das cobras, engolir sapos e ouvir cachaceiro falando. O Space Liberdade traz a notícia de que o chefe da gangue Petralha, insatisfeito com a atuação do Bobinho na calça branca, está pressionando o amigo do amigo de meu pai a devolver o caso do Banco Master para a primeira instância, onde ele poderá se arrastar por várias décadas sem solução, e a deixar o sindicato do crime organizado para que ele possa indicar o bananão mineiro Rodrigo Pacheco. O Space Liberdade traz também uma tabela onde estão os vínculos financeiros do Banco Master com autoridades e parentes de autoridades. 1 milhão, 129 milhões, 5 milhões, 11 milhões. Essa turma não é fraca, não. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, anuncia que na próxima semana irá pedir a quebra de sigilo de todas as pessoas jurídicas ligadas ao Banco Master e ao Resort Tayaya. Em outras palavras, isso vai envolver os familiares do amigo de meu pai e do satânico psicopata golpista. Já para a retomada dos trabalhos na próxima semana, pedindo a quebra de sigilo de todas as pessoas jurídicas que têm conexão com essa interação entre Banco Master e figuras do Poder Judiciário. Então, a gente está falando desde dos fundos e do resort vinculados à família do ministro Dias Toffoli, mas também está falando do escritório de advocacia ligado à família do ministro Alexandre de Moraes. São dois casos onde você tem uma contratação, uma transferência de recursos de alto volume, aparentemente sem nenhuma contraprestação. Então, você tem que ter uma investigação sobre isso e vamos fazer na CPI. Na encrenca do Banco Master, cada mergulho é um flash. Agora, surge a notícia de que o maior ladrão da história do Brasil teria se reunido fora da agenda com Guido Mantega, Gabriel Galípolo e Daniel Vorcaro em 2024. O atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, manteve uma reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro fora da agenda oficial da Presidência da República. Este encontro foi noticiado primeiro pelo portal Metrópolis e confirmado por CNN, Valor
o UOL e a rádio Band News, sem ter sido negado por nenhum dos envolvidos. E como se não bastasse, a revista Oeste informa que o satânico psicopata golpista teria visitado discretamente a mansão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em Brasília, em algumas ocasiões. O portal Metrópolis alega ter conversado com pelo menos 4 pessoas que testemunharam uma das visitas, na qual o psicopata teria conhecido o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Segundo o Metrópolis, o encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, quando Vorcaro pediu que Paulo Henrique Costa fosse até a residência dele, sob o argumento de que, abre aspas, o homem estava lá. Na época, o Banco Master enfrentava dificuldades financeiras e via no BRB uma possível solução para evitar o fechamento. Abofio do jeito que sustentar, só o homem é que pode te ajudar. O portal dos advogados de direita Brasil afirma que a crise tem CPF político. Davi Narcolumbre sentou em cima dos pedidos, engavetou o impeachment no Senado e virou fiador da impunidade institucional. Quando o freio se omite, o abuso vira regra, e foi assim que chegamos aqui. Será que esse tipo de coisa existe no Fazendão? A bandidagem que opera o Sindicato do Crime Organizado nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes acaba de condenar uma mulher a 14 anos de prisão só porque ela ajudou a pagar um ônibus para a manifestação. Na postagem da Fernanda Salles, você fica sabendo que o Sindicato do Crime Organizado condenou a mineira Romilde Rosa Ferreira, de 58 anos, a 14 anos de prisão por ela ter ajudado a financiar um ônibus que levou manifestantes a Brasília no dia 8 de janeiro. A condenação ocorreu sem que Romilde tenha participado de qualquer ato de violência e sem que ela ou qualquer um pudesse prever o desfecho dos protestos. Ainda assim, a Pocilga considerou que a simples ajuda financeira ao transporte configurou associação criminosa armada. Que tal? O acórdão foi publicado ontem. Relator do caso, o satânico psicopata golpista, que este sim deveria estar preso incomunicável na ala de criminosos perigosos de um manicômio judiciário, votou pela condenação, acompanhado pela turminha de sempre, o amigo do amigo de meu pai, a bruxa do 71 irmã do Bento Carneiro, o grande libertador Zé Peruca, o morbidamente obeso Glória e o laxante Beisola. Romilde Rosa Ferreira foi condenada por, acredite se quiser, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Olha, tem gente muito doente em posições de mando no Fazendão. Não é brincadeira, não. O Nubank vai investir mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais para ampliar os escritórios no Fazendão. A medida se dá em meio ao fim do modelo de trabalho remoto na fintech e a exigência de que, a partir do mês de julho, os funcionários trabalhem presencialmente 2 dias por semana. Por isso, acompanhe essas tabelas que mostram o desempenho das empresas estatais do Fazendão em tela cheia, para você poder analisar os números com calma. De 2013 a 2016, os petralhas provocaram prejuízos milionários e bilionários às empresas estatais. 321 milhões
4,2 bilhões, 4,3 bilhões, 982 milhões. Nos 2 anos do vampirão prestidigitador da dosimetria, superávit, 362 milhões, 4,4 bilhões. No governo de Jair Highlander Bolsonaro, apesar da fraudemia da peste chinesa e de outros bichos, só superávit. 11,8 bilhões, 3,6 bilhões, 2,9 bilhões, 6,1 bilhões. A volta da petralhada imunda estragou tudo novamente e de uma forma ainda mais aguda e mais perversa. Em 2023, 2,2 bilhões de prejuízo. Em 2024, 8 bilhões e 70 milhões. E em 2025, o maior rombo em mais de 20 anos. 20 bilhões de reais no vermelho. É como disse alguém, se a petralhada entendesse de economia, não seria petralha, porque se colocar os petralhas para administrar o deserto do Saara, em 4 anos estará faltando areia. O satânico psicopata golpista protoditador do Fazendão derrubou o Vale Peru, as gratificações de férias de 70% e o adicional de 200% para trabalho em dias de repouso, impostas pelo Tribunal Superior do Trabalho aos Correios. A decisão, em caráter liminar, atende a um pedido da estatal que alegou que os novos custos poderiam inviabilizar a subsistência da empresa e comprometer a prestação do serviço postal. A estatal apontou que a ordem do TST geraria despesas bilionárias e inesperadas para o período de 2025-26. O Paraná troca ICMS por torres de internet e leva conectividade a áreas rurais. Criado em 2023, o programa Conectividade Rural surgiu para enfrentar uma das principais contradições do Estado. Embora 98% do território esteja em área rural, milhares de moradores viviam sem acesso à internet ou à telefonia móvel. Mais de 50 anos depois que os seres humanos pisaram pela primeira vez na Lua, a NASA anunciou o retorno de astronautas à órbita lunar em lançamento previsto para fevereiro deste ano. Na missão, uma única espaçonave vai decolar, a cápsula Orion, veículo desenvolvido para transportar os astronautas à Lua. Segundo a NASA, a espaçonave, lançada pelo foguete SLS, sigla de Space Launch System, o mais potente do mundo, também deve servir futuramente como uma etapa essencial para atuar em missões para o planeta Marte. Um estudo oficial dos Estados Unidos confirma os impactos negativos do divórcio na vida dos filhos. Esta é a principal conclusão de um estudo encomendado pelo Departamento do Censo norte-americano, que acompanhou a trajetória de mais de 5 milhões de pessoas desde a infância até a idade adulta. Uma ex-juíza da Suprema Corte do Chile foi presa por corrupção e lavagem de dinheiro. A detenção de Ángela Vivanco ocorreu após a própria Suprema Corte chilena autorizar a abertura de um processo penal contra a magistrada, permitindo que o Ministério Público avançasse com a persecução criminal. Enquanto isso, no Fazendão... E mais uma coisinha. Você já ouviu falar do imperador romano Marco Aurélio, que também era filósofo? Ele viveu de 121 a 180 na nossa era, e mesmo nessa época ele já dizia: você também pode cometer injustiça ao não fazer nada. Até a próxima.
inteiramente de acordo com o que diz essa norte-americana mãe de família. Uma arma na mão vale mais do que toda a força policial no telefone. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos. Agora só faltam os outros 290 mil que a plataforma detonou, né? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua participação. A revista Oeste traz a informação de que a Polícia Federal deu início a um inquérito autorizado pelo Bubina, amigo do amigo de meu pai, para apurar uma rede de influenciadores digitais que teria sido usada por Daniel Vorcaro, do Banco Master, para descredibilizar o Banco Central. A investigação aponta cerca de 40 perfis integrados ao chamado Projeto DV, numa referência às iniciais do nome do empresário. A Gazeta do Povo informa que o novo inquérito aberto hoje pela Polícia Federal para investigar denúncias de ataques de influenciadores ao Banco Central após a liquidação do Banco Master será novamente relatado pelo Bubina, amigo do amigo de meu pai, e, para variar, também mantido sob sigilo. Segundo fontes a par da investigação informaram à Gazeta do Povo, o rito desta apuração seguirá o mesmo padrão de sigilo já adotado nas outras duas ações sobre o Banco Master que já correm na Pocilga, como a negociação da venda da instituição ao Banco de Brasília, o BRB, e aos supostos crimes financeiros praticados, como a venda de carteiras de crédito sem lastro por 12 bilhões e 200 milhões de reais ao Banco Estatal do Distrito Federal. Este sigilo, imposto pelo Bubina no final do ano passado, ao puxar o processo para o gabinete dele, impede qualquer divulgação e limita até mesmo o próprio trabalho da Polícia Federal, como se viu nesta semana durante a tomada de depoimentos dos envolvidos nas investigações. As oitivas foram realizadas no Sindicato do Crime Organizado, na antiga sede do STF, lá na Praça dos Três Poderes, e não na sede da corporação, como é de praxe. Veja só como a bandidagem já não sabe mais o que fazer para cobrir os próprios esquemas. No Space Liberdade, um panorama da bandidagem fora de controle, com a informação de que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o pai dele foram 4 vezes ao Planalto para reuniões fora da agenda. E que o chefe da quadrilha sabia dos contratos do polaco Lewandowski com o Banco Master. Além disso, a amante da lista de propinas da Odebrecht admitiu que o chefe da quadrilha sabia dos contratos do polaco Lewandowski com o Banco Master. A defesa de Eduardo Taliaferro, ex-amarra-cachorro do satânico psicopata golpista, pede anulação de citação por edital determinada pelo doente mental. A medida foi definida sob o argumento de que o réu não havia sido localizado em seu endereço. Os advogados Paulo Faria e Felipe Oliveira, que representam o ex-bandido do satânico psicopata golpista no Tribunal Superior Eleitoral, sustentam que esta premissa é materialmente falsa e juridicamente insustentável. Eles afirmam que o endereço de Taliaferro no exterior consta formalmente dos autos, sendo de pleno conhecimento do relator. No Space Liberdade, a informação de que o desgoverno Petralha de ocupação formalizou o pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem. O resultado representa um crescimento de 1,8% em relação a novembro e consolida uma expansão expressiva no acumulado do ano, superior a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. O avanço observado no último mês de 2025 foi puxado principalmente pela emissão líquida de títulos públicos e pela incorporação de juros ao estoque da dívida. Somados,
Esses dois fatores responderam por quase 155 bilhões de reais de acréscimo no período, o que reflete a dinâmica de financiamento do desgoverno Petralha de ocupação e o impacto do custo financeiro sobre o passivo federal. O docente Monteiro postou um vídeo acompanhado de uma informação perturbadora sobre a chegada de cacau da África no porto de Ilhéus, fazendo o preço do cacau baiano despencar e trazendo mais miséria para o que ele chama de Cuba brasileira. Ele conta que um trabalhador do porto de Ilhéus fez uma filmagem impactante mostrando a chegada de um navio de grande porte carregado com cacau vindo da África. Segundo ele, mais de 200 mil sacas de cacau já chegaram ao porto, com cerca de 3 mil sacas sendo descarregadas por dia. A denúncia gerou revolta e indignação entre trabalhadores, produtores rurais e toda a cadeia do cacau na Bahia. Com essa importação em grande escala, o preço do cacau baiano despencou, chegando a cerca de R$200 a arroba, um valor considerado insustentável para quem vive da produção. A Embraer anunciou uma parceria que envolve instalar uma unidade de produção de aeronaves na Índia. A Embraer e a Adani Defense and Aerospace, uma das líderes do setor aeroespacial indiano e a principal companhia do grupo Adani, assinaram um memorando de entendimento para desenvolver na Índia um ecossistema integrado de aeronaves com foco na aviação comercial regional. As companhias planejam cooperar na fabricação de aviões, na cadeia de suprimentos, nos serviços de pós-venda e no treinamento de pilotos. E então, como eu disse, o número de netespectadores continua crescendo, porque eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos, algo que eu devo e agradeço muito a cada um que me acompanha nessa jornada. Mas eu preciso continuar chamando a sua atenção para a necessidade de ajuda. A Polícia Civil do Paraná prendeu 8 pessoas em 3 estados numa operação contra desvios milionários de cargas. Os suspeitos foram localizados nas cidades paranaenses de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Rio Negro, Joinville, São Bento do Sul e Canoinhas, em Santa Catarina, e no estado de São Paulo. Entre eles estão os líderes do esquema, motoristas de caminhão, um contador e pessoas responsáveis pela emissão de notas fiscais fraudulentas. A Agência Nacional de Mineração diz que o vazamento não comprometeu as estruturas de barragens de minas exploradas pela Vale no interior de Minas Gerais. A empresa suspendeu as operações nas unidades de Mina de Fábrica e Viga. O secretário de Estado afirmou que os Estados Unidos querem uma Venezuela livre, justa, próspera e amiga, e isso não será conseguido em 3 semanas. Vai levar tempo, especialmente porque os norte-americanos estão lidando com pessoas na Venezuela que passaram a maior parte de suas vidas vivendo em um paraíso de gangsters. O secretário de Estado norte-americano foi enfático ao dizer que, abre aspas, tínhamos 3 dos nossos principais oponentes no mundo operando a partir do nosso hemisfério, na Venezuela. Não do outro lado do mundo, não em outro continente, mas no hemisfério onde todos nós vivemos. Marco Rubio deixou claro que o responsável pela política externa dos Estados Unidos não é ele, e sim o presidente Donald Trump. E mais uma coisinha. Você que não gosta de se meter em discussão política ou de conversar sobre religião, talvez jamais tenha ouvido falar nesse homem aí, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. É dele a frase: só os tolos acreditam que não se discute política nem religião. É por isso que os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Até a próxima. Muito curioso
curioso e querendo saber se alguém pode me dizer, será que o resort Maracutaiaiá do amigo do meu pai tem uma suíte master? O Space Liberdade a informação de que o vigarista Daniel Vorcaro, que está mais para Beto Rockefeller do que para banqueiro, e o ex-presidente do BRB se contradisseram a respeito da origem dos papéis vendidos pelo banco e apresentaram versões divergentes durante uma acareação conduzida pela Polícia Federal. Paralelamente, o corrupto homúnculo paraibano, menino de recados da bandidagem togada, sinalizou que a CPI do Banco Master não será instaurada, o que não é exatamente uma surpresa em se tratando de alguém com o rabo preso como ele, né? Daniel Vorcaro deu um depoimento na Polícia Federal e o que ele falou acabou sendo vazado. Os detalhes cabeludos estão no comentário do advogado André Marcília. Vazou o depoimento do Vorcaro para a Polícia Federal. Mais importante do que o conteúdo é que, se esse depoimento do Vorcaro para a Polícia Federal foi parar na imprensa, a transcrição desse depoimento dele, a Polícia Federal foi parar na imprensa, é porque nós temos ainda uma ala da Polícia Federal passando informações para a imprensa de interesse público. Ou seja, nós temos, ou do pessoal do Vorcaro, alguém ainda nesse esquemão que se tornou o Banco Master, envolvendo todas as instituições, alguém ainda está interessado em fazer com que nós saibamos da verdade. Isso é bom. Ele disse que teve jantares com o governador do Distrito Federal, o Ibanez, em que ele falou sobre a compra do Master pelo BRB e que também ele sabia que o Master tinha problemas de liquidez e ia afundar. Ou seja, o Vorcaro basicamente assumiu que sabia que o Banco Master ia quebrar. Ele também, além disso, confirmou ter pago eventos no exterior para ministros do STF. Quem diria? A gente já sabia, inclusive, de parte desses eventos. Ele pagou jantares para ministros do STF há alguns anos. O ano passado, ele, inclusive, patrocinou um evento em que o próprio ministro Toffoli estava e daí por diante. Só que aqui ele confirma realmente que isso foi uma atividade deliberada, que houve ali uma intenção de criar relações com os ministros. E tem um ponto, talvez o mais importante de todos, sobre esse depoimento vazado, que é o seguinte: ele deu um recado. Ele deu um recado para a política. Ele falou o seguinte: se eu tivesse mesmo boas conexões políticas no mundo da política, no mundo jurídico, se eu tivesse gente graúda mesmo, como todo mundo está dizendo, eu não estaria agora de tornozeleira eletrônica. O que ele quer dizer com isso? O recado foi o seguinte: se essas pessoas são boas, eu não estaria de tornozeleira. Então, ou eu não tenho conexões boas e paguei por elas, paguei para que essas pessoas fossem minhas relações e elas não estão fazendo o trabalho. Ou ele está reclamando dessas pessoas, ou está conclamando-as, chamando-as, até mesmo, quem sabe, ameaçando-as a fazer o trabalho pelo qual ele desembolsou. O senador Carlos Viana anunciou que Vorcaro vai depor na CPMI do INSS na quinta-feira da próxima semana. Na mesma sessão, o Congresso Nacional deve ouvir também o ex-CEO do BMG, Cardamome Neto. No Space Liberdade, a informação de que a Polícia Federal encontrou anotação na agenda da ex-diretora de Controle e Riscos do BRB, de julho de 2025, em que afirma que o ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa, teria determinado a compra de carteiras para salvar o Banco Master. Pois é. Pelo visto, a encrenca do Banco Master não para de complicar a vida dos envolvidos, de alto a baixo. E, ao que parece, tem tudo para provocar a implosão de um sistema de ladruagem clássica, onde uma quadrilha consegue roubar, acha que é fácil roubar e não consegue mais parar de roubar, até que é apanhada em flagrante. Se você ainda não conseguiu unir os pontos nesse quebra-cabeça e precisa que alguém, digamos, desenhe isso,
O deputado estadual Ricardo Arruda faz isso para você. Eu dei um jeito de esconder as legendas no vídeo dele, que estão cheias de erros, para não dificultar a sua compreensão. Mas fique ligado, porque logo depois do Ricardo Arruda vem a piada do século, porque ninguém é de ferro, né? Acompanhe esse vídeo até o final, isso aqui é uma bomba, gente. É uma bomba mesmo. Banco Master, PCC, Alexandre de Moraes, Toffoli, Guido Mantega, Lewandowski. O que isso aí tem a ver um com o outro? Tem a ver, eu vou te explicar. Tudo isso aqui foi uma grande quadrilha que se organizou para dar um rombo no mercado financeiro de mais de 40 bilhões de reais. 2024, o Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, se reúne numa agenda extraoficial no Palácio junto com o Lula. O que pode ter numa conversa de um banqueiro com o presidente do Brasil? Eu fui presidente de banco por vários anos em São Paulo e conheço vários presidentes de banco. Nenhum presidente de banco faz reunião com um presidente de um país, porque não tem assunto a tratar, a não ser que tenha algum lobby a ser feito. E é exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil. O Banco Master, ele inchou o banco com títulos frios, com imóveis que não eram deles, com imóveis que não tinham valor, usaram uma fazenda na Amazônia para vender crédito de carbono que não era deles, era do governo federal. E colocaram bilhões num banco, era tudo fumaça. E com isso, eles começaram a captar investimento de pessoas inocentes, de investidores que colocaram lá. E o pior de tudo isso, o Lula sabia, o Alexandre de Moraes sabia, por isso que, agora você entende o porquê que eles pagaram para a mulher do Alexandre de Moraes um contrato de 129 milhões, 3,6 milhões por mês. Agora vocês entendem por que eles contrataram o Lewandowski e pagavam 250 mil por mês, e ele já estava como ministro do Lula, ele não podia ter outro emprego e estava ganhando. Por que eles contrataram o Guido Mantega a pedido dos deputados do PT, ganhando 1 milhão por mês? Porque eles sabiam que isso aqui, o Banco Master, era lavanderia. E se você que me acompanha acha que não vai dar em nada, vai dar sim. Não tem para onde correr. Nem a imprensa, a grande mídia, está podendo deixar de falar. É um roubo gigante, envolvendo as maiores autoridades do nosso país. É isso que a gente batia. Se o PT voltasse ao governo, eles iam saquear tudo de novo. Só que roubaram tanto, perderam a mão. Não tem mais como, está todo mundo envolvido. O Toffoli abraçou, não quer que ninguém mexa, agora a Federal está descobrindo. O Alexandre de Moraes teve 2 reuniões na casa do Vorcaro, na mansão dele. Juntou todos os picaretas do Brasil para saquear o Brasil. A caminhada do Nicolas não foi em vão. Acorda, Brasil. Vamos para as ruas de novo. E esse ano de eleições, será a oportunidade da gente divulgar isso para quê? Para varrer esse lixo da esquerda para sempre do nosso país. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Puta pariu! E mais um detalhe que talvez tenha passado despercebido para você. O Fernando Rodrigues conta que, como lobista do Banco Master, Guido Mantega se reuniu 5 vezes com o chefe de gabinete do chefe da gangue Petralha em 2024. E, só para sua informação, o jornalista Cláudio Dantas afirma que um escândalo mais grave do que o do Banco Master está prestes a vir à tona, envolvendo um outro banco. Segundo ele, metade do Master pertenceria ao Partido dos Traficantes e a outra metade à Cred Sexta, um cartão criado pelo baiano Rui Bosta em 2018. O jornalista diz ainda que o Partido dos Traficantes mantém relação próxima com banqueiros e que o caso Master pode ter impacto direto nas eleições de 2026. Está bom para você ou quer mais? E agora, como dizia o venerável Flávio Cavalcante, nossos comerciais, por favor. Cansado do carnaval comum? Vem aí a Tofolia no Taiaiá, onde o PIB e o Judiciário se encontram. Ala dos banqueiros, bloco dos magistrados e o carro alegórico dos grandes empresários. E não esqueça, o amigo do seu pai. Segurança por conta da união.
diversão por conta do sigilo. TOFolia 2026, no Tayaya. Onde você cai na folia, pois a liminar não cai. Marque aquele amigo que precisa de um habeas corpus para curtir a TOFolia. Exceto na mente doentia desse indivíduo que, ele sim, deveria estar preso incomunicável numa ala de criminosos de um manicômio judiciário. A revista Oeste informa que o Brasil registrou em 2025 a menor geração de empregos com carteira assinada dos últimos 5 anos, com saldo de 1.200.000 novos postos, conforme dados divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O número representa o resultado mais baixo desde 2020. No decorrer do ano passado, o total de admissões alcançou 26.600.000, enquanto 25.300.000 trabalhadores foram desligados. O dólar encerrou esta quinta-feira em queda, cotado a R$ 5,19, registrando o menor patamar de fechamento desde maio de 2024. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, B3, operou em baixa na última hora do pregão, depois de alcançar um novo recorde na abertura do mercado. O índice bateu 186 mil pontos por volta das 10h30 da manhã, mas ao longo do dia reverteu o sinal e fechou aos 183.298 pontos, numa queda de 0,75%. O movimento foi motivado por resultados corporativos abaixo do esperado no setor de tecnologia dos Estados Unidos, que impactaram o Ibovespa e provocaram a alta do dólar frente ao real. Mais tarde, houve acomodação, com as taxas curtas voltando a registrar perdas maiores e as longas se aproximando da estabilidade. O mercado segue atento às decisões de política monetária. Ontem, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, manteve os juros nos Estados Unidos na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, enquanto o Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano. Presta atenção nisso aqui, ó. Na primeira, hein? Esse é um Fusca 1975. Tá inteiraço, né? Dá só uma olhada, ó. Tá lindo, né? É o terceiro dono. Mesmo assim, querem obrigar vistoria em carros acima de 5 anos. Esse aqui tem 50. Precisa mesmo de vistoria? E agora eu te pergunto, e as estradas estão em perfeitas condições ou estão precisando de manutenção? Isso que eles estão fazendo não é para a segurança, isso é só para arrecadação. O povo já paga IPVA, licenciamento, um monte de taxa e agora querem inventar mais uma conta. Eu espero que os deputados e os senadores barrem essa lei. Compartilhe esse vídeo, o povo tem que dizer não. A novidade na cozinha cibernética é que os robôs assumem o comando dos restaurantes na China. A experiência transforma a arte de cozinhar em uma coreografia de alta precisão tecnológica. Os agentes de inteligência artificial estão aprendendo a jogar RPG para treinar criatividade. Os pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, e da Universidade da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, usam Dungeons and Dragons para avaliar como os agentes de inteligência artificial lidam com a criatividade, com as regras flexíveis e com a interação social. Os chineses acharam fósseis de 512 milhões de anos. Quase 60% são desconhecidos. Ao todo, 153 espécies foram encontradas por pesquisadores no sul da China. Os animais fazem parte do período cambriano, que possibilitou o avanço da natureza na Terra. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse que ninguém sabe quem assumiria o Irã com a queda do Zé Turbante, líder supremo. Ele reconheceu, durante depoimento ao Senado dos Estados Unidos, que a situação iraniana é muito mais complexa
do que a da Venezuela. O Serviço de Informações dos Estados Unidos está levantando dúvidas sobre a cooperação da líder da Venezuela. Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters afirmam que Washington deseja que Delcy Rodrigues rompa relações com aliados como Irã, China e Rússia. Enquanto isso, o portal Conservatism and Elegance informa que o colombiano comunista cheirador de cocaína Gustavo Petro se iguala ao maior ladrão da história do Brasil no quesito imbecilidade paulo freireana, ao dizer que os jovens que roubam celulares lá na Colômbia o fazem por amor, para dar os aparelhos às namoradas e evitar que sejam abandonados. Segundo o cocainômano colombiano, um homem sem mulher está perdido e que Jesus Cristo fazia amor com Maria Madalena. Veja o que é jogar mesmo uma oportunidade de ouro pela janela. O Conservatism and Elegance conta que um aposentado britânico que ganhou na loteria usou o prêmio de 2.400.000 libras, cerca de 17.200.000 reais, para montar um laboratório de drogas. John Spivey, junto com os filhos, construiu um sofisticado laboratório para produzir comprimidos falsificados em um estábulo na frente da casa dele em Wigan, na região metropolitana de Manchester. A quadrilha faturou 288 milhões de libras, ou 2.100 bilhões, depois de expandir as operações do galpão na casa para um segundo laboratório em um galpão industrial em Salford. Durante a onda de crimes, Spivey se gabava. Elon e Jeff que se cuidem, numa referência aos bilionários norte-americanos da tecnologia Elon Musk e Jeff Bezos. E mais uma coisinha. Enquanto eu espero aqui sentado uma caminhada dos Petralhas pedindo punições aos ladrões do INSS, dos Correios e do Banco Master, fico pensando com meus botões se, em vez de horário eleitoral, não seria mais útil, mais produtivo, divulgar a ficha criminal, a folha corrida de cada candidato. O que você acha? Preocupado com o fato de poder estar ofendendo algumas pessoas quando eu menciono a palavra petralha. Por isso, vou tentar substituir a expressão petralha por algo mais socialmente aceitável, como propino afetivo. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos e agora só faltam os outros 290 mil que a plataforma detonou, né? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua participação. No Congresso continua a gritaria. O presidente da CPMI do INSS fez um apelo ao Bubina, o amigo do amigo de meu pai, contra a blindagem de Daniel Vorcaro. O senador Carlos Viana defendeu que o dono do Banco Master seja obrigado a falar no depoimento ao colegiado para esclarecer a concessão de empréstimos consignados a aposentados. O senador Eduardo Girão pediu que a CPI do crime organizado convoque o satânico psicopata golpista e a mulher dele para falar sobre o Banco Master. O senador também solicitou que o Bubina e os irmãos dele prestem esclarecimentos à comissão. Enquanto isso, Polícia Federal e Ministério Público do Estado do Amapá vão apurar se um fundo com o irmão e aliado de Davi Narcolumbre ignorou alerta sobre o Banco Master. Os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura o escândalo do Banco Master, prometem colocar no centro do debate a relação política do presidente do Senado com a ANPREV, a Amapá Previdência, presidida por Jocildo Lemos, indicado ao cargo com o apoio de Narcolumbre
e que tem no Conselho Fiscal o irmão do senador, o advogado Alberto Narcolumbre. O jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que o amigo do amigo de meu pai deve cair da relatoria do caso Master. O Bobina deverá ser substituído pelo morbidamente obeso Glória. Alguns movimentos econômicos inesperados devem ficar no seu radar. Apenas dias após Trump alertar a União Europeia contra a venda de títulos do Tesouro norte-americano, a Europa fez exatamente isso, enviando uma mensagem geopolítica contundente a Trump. 2 grandes fundos de pensão europeus começaram a vender ativamente títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Um fundo de pensão dinamarquês vendeu cerca de 100 milhões de dólares, enquanto o fundo de pensão sueco AP7, apoiado pelo governo, vendeu uma pesada quantia de 8 bilhões e 800 milhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano. No total, quase 8 bilhões e 900 milhões de dólares foram desinvestidos. O que torna esse movimento histórico é o motivo. Esses fundos declararam claramente que a decisão não é econômica, mas política. Eles citaram preocupações com o Estado de Direito, com a instabilidade política e o comportamento da política externa dos Estados Unidos sob o presidente Donald Trump. Mesmo que o dólar continue lucrativo, eles não veem mais os ativos norte-americanos como politicamente seguros. Isso representa uma grande ruptura com a tradição. Os fundos de pensão europeus sempre trataram os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como ativos livres de risco, neutros e seguros a longo prazo. Vendê-los por razões políticas quebra um tabu de décadas. O contexto inclui tensões sobre a Groenlândia, declarações relacionadas à OTAN e o crescente desconforto europeu com o que vem como diplomacia coercitiva dos Estados Unidos e o desrespeito à soberania europeia. Até agora, a desdolarização era associada principalmente a nações do BRICS, como China e Rússia. A entrada da Europa muda tudo. Como bloco, a União Europeia detém cerca de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares em dívida norte-americana, mais do que o Japão. Não se trata apenas de bilhões vendidos, mas de confiança sendo perdida. A Europa traçou uma linha vermelha, sinalizando que até aliados não tolerarão mais pressão política atrelada à dominância financeira. O status global do dólar norte-americano sofreu, portanto, outro golpe bastante visível. Como você viu nos indicadores financeiros, o dólar fechou a R$ 5,19, atingindo o menor patamar em 20 meses. A Bolsa de Valores também caiu. As baixas têm relação com as decisões dos Estados Unidos e do Brasil sobre as taxas de juros. O pagamento de mensalidades por Pix movimentou 690 milhões de reais em 2025. As transações cresceram 110% no ano, mas o boleto ainda concentra a maior parte dos pagamentos no setor educacional. E então, como eu disse, o número de netespectadores continua crescendo. Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos, algo que eu devo única e exclusivamente e agradeço a cada um que me acompanha nessa jornada. Mas eu preciso continuar chamando a sua atenção para a necessidade de ajuda. A China planeja lançar centros de dados de inteligência artificial no espaço, desafiando a SpaceX. O plano de desenvolvimento de 5 anos foi anunciado pela mídia estatal da ditadura chinesa. O Apple Watch liberou as notificações de pressão alta após o aval da Anvisa. A tecnologia tem como foco o diagnóstico precoce em pessoas que ainda não sabem que possuem o problema de saúde. O YouTube anunciou que vai expandir o uso da inteligência artificial para identificar a faixa etária dos usuários e oferecer experiências adequadas à idade, com início previsto no Brasil, Singapura e Austrália.
A plataforma vai implementar a medida para calcular a idade dos usuários e aplicar proteções adequadas. A NASA anunciou o descobrimento de um planeta semelhante à Terra. A equipe científica atribui a ele 51% de chance de se enquadrar na zona habitável otimista. O corpo celeste, no entanto, apresenta um fator que chama a atenção dos cientistas. As temperaturas podem ser inferiores a 70 graus centígrados, abaixo de zero. De acordo com os pesquisadores, ele é um planeta rochoso, ligeiramente maior do que a Terra, e orbita uma estrela semelhante ao Sol, em um período de aproximadamente 355 dias. Apesar dessa semelhança, a estrela em torno da qual ele gira é mais fria e menos brilhante, o que explica as temperaturas extremamente baixas registradas no planeta. A União Europeia sancionou autoridades e entidades do Irã por causa de violações. Indivíduos da Guarda Revolucionária Islâmica e entidades relacionadas a atividades de censura estão entre os afetados. A Rússia diz que pode retirar os funcionários de uma usina nuclear no Irã. A instalação de Bushehr é a única usina nuclear em operação no Irã construída por Moscou. O exército do Irã recebeu um lote de 1.000 drones, segundo uma agência de notícias. O comandante militar do país afirmou que as forças iranianas buscam se aprimorar para combater qualquer agressor. Autoridades israelenses e sauditas visitam os Estados Unidos para discutir a questão do Irã. As tensões aumentaram com o envio de mais navios de guerra norte-americanos ao Oriente Médio. O presidente Donald Trump anunciou a reabertura do espaço aéreo da Venezuela. As companhias aéreas interromperam praticamente todos os voos para Caracas após uma advertência da FAA, a Administração Federal de Aviação, feita no dia 21 de novembro. Embaixadas e empresas revisam os planos de saída de Cuba depois das ameaças dos Estados Unidos sobre a queda da ditadura comunista. A informação foi divulgada pela agência F com base em relatos de diplomatas e de representantes do setor privado em Havana. Após um alerta dos Estados Unidos, o Chile cancelou um projeto de construção de um observatório astronômico com a China. Segundo a chancelaria chilena, além das preocupações levantadas por Washington, o acordo com Pequim para a construção do observatório não seguiu as regras legais exigidas para esse tipo de cooperação internacional. Semana praticamente encerrada, mês praticamente fechado e esta edição está terminando, mas e mais uma coisinha. Como você sabe, perguntar não ofende. A filosofia do desgoverno petralha de ocupação, ou melhor, a filosofia do desgoverno propino-afetivo de ocupação, é de que a bandidagem armada não é uma ameaça. Pois então, se bandido com fuzil não representa ameaça, qual é o problema de o cidadão de bem andar armado? Até o mês que vem.